Olá, meus irmãos, meus amigos, povo de Deus, povo abençoado de Deus. Eu sou o pastor Leno. Este é mais um devocional na tenda do encontro para o nosso renovo e fortalecimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você mais esse dia. Em o nome de Jesus, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Senhor te sustente, que o Senhor te capacite em toda boa obra, no nome de Jesus. Eu quero ler com vocês agora o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Nós estamos vendo aqui esse relato. Os apóstolos, Pedro e os demais apóstolos, estavam ali enfrentando uma forte perseguição, pois os fariseus, os religiosos da época, os governantes da época, ali também, os governantes de Roma, estavam ali pressionando eles, principalmente os fariseus, principalmente os religiosos, estavam pressionando ali os apóstolos para que não ensinasse sobre Jesus, para que não falasse mais sobre o nome de Jesus, sobre a salvação de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Então eles estavam sendo ameaçados, coagidos a pararem com a missão que Deus tinha confiado na mão deles. Mas estes homens se posicionam. E eu entendo, meus irmãos, que nós hoje também precisamos nos posicionar, como também Josué certa vez declarou: se o Senhor é Deus, nós vamos servir a Deus. Se você não considera o Senhor como Deus, então não sirva. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Que esse seja o nosso posicionamento diariamente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus do livramento, o Deus da cura, o Deus da provisão, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Senhor, o nosso bom pastor. A Ele serviremos, só a Ele ouviremos, só a Ele seguiremos. A Ele a honra, a Ele a glória, o poder e o domínio para todo sempre. Estes homens se posicionaram e declararam: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É claro, meus irmãos, que nós precisamos honrar as autoridades, nós precisamos seguir as regras de determinados ambientes, nós precisamos cooperar para a boa ordem de todas as coisas. Mas se alguma lei, se alguma regra, se algum posicionamento, se alguma instrução vem contra os ensinamentos de Deus, vem contra o propósito de Deus para as nossas vidas, nós precisamos prontamente nos posicionar dizendo não. É mais importante obedecer a Deus do que os homens. Nós não podemos temer os homens. A Bíblia diz que nós não podemos temer aqueles que podem tirar a nossa vida simplesmente. Nós devemos temer aquele que, além de tirar as nossas vidas, pode fazer o nosso espírito perecer no fogo eterno. Então é só Deus que pode dar a salvação ou condenar uma pessoa ao fogo eterno. Então mais importa obedecer a Deus, mais importa temer ao Senhor, mais importa ouvir a Deus e seguir as suas instruções, os seus direcionamentos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E essa palavra também nós podemos entender que mais importa obedecer a Deus
do que o nosso próprio coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. O homem, por mais firme que ele esteja, é tudo vaidade. Não se estribes no seu próprio entendimento, diz a palavra do Senhor. Confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, meus irmãos, que nós possamos estar com este coração rendido à palavra de Deus, rendido ao propósito de Deus, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para isso que o Senhor nos escolheu. A Bíblia diz: não me escolhestes vós a mim. Se essas mensagens têm chegado até você, tenha certeza que Deus está te chamando, Deus está te escolhendo. Para quê? Para que você vá e dê fruto. Fruto que vai glorificar o nome de Deus. Fruto que vai gerar vida, que vai gerar salvação. Esses apóstolos, por obedecerem a Deus, eles desfrutaram de mover sobrenatural da parte de Deus, através da vida deles. Deus honrava a palavra deles, Deus confirmava a palavra deles com milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Eu mesmo, na minha caminhada, já vi muita manifestação de Deus, já vi confirmação de Deus, portas abertas, pessoas libertas. Eu já vi, eu já experimentei. Tudo isso fruto, resultado de um posicionamento de obediência. É isso que Deus espera de mim, de você, obediência. Muitos querem até mesmo chamar a atenção de Deus com sacrifício, mas a Bíblia diz que Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência, porque o sacrifício é uma atitude isolada. O sacrifício é uma ação premeditada, isolada, mas a obediência é um relacionamento de amor, de temor e de fé. E que Deus esteja nos capacitando em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa hora. Em nome de Jesus, você que pode, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Santo Deus e eterno Pai, obrigado pela sua palavra. Senhor, mais importa te obedecer, Pai. Então, eis-nos aqui, Senhor. Ensina-nos os teus caminhos e nós andaremos na sua verdade. Une o nosso coração ao temor do seu nome. Dai-nos, Senhor, ouvidos sensíveis, um coração ensinável para te obedecer em todo o tempo e desfrutar, Senhor, das suas maravilhas, das suas promessas. Em nome de Jesus, meus irmãos, eu deixo aqui o convite. Se Deus quiser, todos os dias estaremos aqui meditando na palavra de Deus. Forte abraço e até o próximo encontro.